ser uma costureira produtiva, produzir muito, né, produzir mais do que aquilo que a gente faz, ou seja, né, ter uma grande produção para ter ótimas vendas e viver de lingerie ganhando bem. Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é mais um episódio do Café com Lingerie. E o tema de hoje é como ser uma costureira mais produtiva. E antes de começar eu quero te convidar a fazer parte do meu canal de Telegram chamado Dicas da Selma. Ao entrar lá você ganha um molde de um conjunto de short doll. Entra, pega seu molde e continua lá com a gente para pegar as dicas também. O que significa ser uma costureira produtiva? Né? Primeiramente você precisa saber o significado disso. Então, ser uma costureira produtiva é aquela costureira que consegue ter uma maior produção. E daí você nessa hora deve pensar, mas para mim ter uma maior produção eu preciso ter muitas máquinas, né? Preciso ter muitas costureiras, é claro, óbvio, né? Que quanto mais costureiras e máquinas você tiver, maior será a sua produção. Mas eu estou falando também para você que vai confeccionar sozinha, né? A pessoa que vai costurar sozinha também precisa ter uma produção maior, precisa aumentar a sua produtividade. Mas como fazer isso se eu sou só? Você tem várias formas de fazer para confeccionar com uma produção maior, aumentando a sua produtividade, mesmo costurando sozinha. É claro que depende de pessoa para pessoa também. Algumas costureiras são mais lentas e outras são mais rápidas, mas mesmo as mais lentas ela consegue aumentar a produtividade dela. Nossa, é com mágica? Não, né? Cada uma no seu tempo. Claro que a mais lenta, ela, por mais que ela aumente a produtividade dela, ela não vai alcançar aquela que costura mais rápido, mas ela vai ter uma maior, vai ter uma margem maior do que a que ela consegue produzir, né? Tanto a mais lenta como a mais rápida, mesmo costurando sozinha, né? Tendo uma certa quantidade de máquina, ela vai conseguir aumentar a produtividade dela, né? Uma pessoa que fazia 3 vai conseguir fazer 10, 15, meio difícil, né? Estou falando de uma pessoa que já costura, estou falando de uma pessoa que já saiu da iniciante ali, digamos que um ano, mais de um ano de costura. Então, se ela conseguia fazer 3 conjuntos, dificilmente, né? Naquele mesmo ano ela vai passar de 3 para 10. Mas ela consegue aumentar a produtividade dela. Se ela estava ali em 3, 3, 3, 3, né? Pode ser que ela vai para 3,5, 4, 4,5, 5, então ela vai aumentando aos poucos. Então, assim, ela consegue, né, aumentar a produtividade. Então, ser uma costureira produtiva é produzir muito, né, produzir mais do que aquilo que a gente faz. Ou seja, né, ter uma grande produção para ter ótimas vendas e viver de lingerie ganhando bem. O que posso fazer para ser uma costureira mais produtiva, né? Se eu falei que tem jeito, então, né, tem que provar que tem. Então, para você ser uma costureira mais produtiva, você precisa de ter regras, né, regras para você mesmo. Dos principais fatores, principalmente hoje em dia, que tem acontecido fazendo com que as costureiras diminuam a produção, né? Diminua, ao invés de ir crescendo, ela vai diminuindo. Então, assim, se antes ela conseguia fazer 6 conjuntos por dia, né? Talvez ela hoje esteja conseguindo fazer 4. Talvez antes ela conseguia até 10, né? Ela tem todas as máquinas, conseguia fazer 10 conjuntos no dia. Mas tem dia que ela consegue fazer 6, 7 e olhe lá, né? Um dos principais fatores é o, né, bendito do celular. Né? Às vezes está trabalhando com ele ali do lado, para toda hora. Então, uma mensagem e outra, né? E ali, quando você vê, você perdeu ali 30, 40, 50, até 50% do seu tempo, às vezes até 100, né? Então, assim, acaba que perde muito tempo. Mas não é só bem disso que eu estou falando, porque isso aqui chega a ser, né, uma costureira já totalmente desregrada. Eu estou falando mesmo de aumentar a produtividade para uma pessoa que produzia menos e agora quer produzir mais. Essa parte aqui, né, eu falei para vocês entenderem, porque talvez você comece a fazer tudo isso que eu estou te ensinando aqui, tudo isso que eu estou falando que você deve fazer para aumentar a sua produtividade e passa o dia inteiro perdendo tempo com mensagens e não vai aumentar. E aí você vai falar, nossa, estou fazendo tudo igual a Selma falou, estou fazendo tudo que deve fazer para aumentar a produtividade, por que será que não aumenta, né? Quantas mensagens você digitou no dia, quantas mensagens você leu, né? Quanto tempo você perdeu ali?
Então, disso eu nem estou falando aqui com costureiras comprometidas consigo mesmo, que sabe da sua responsabilidade para aumentar a sua produtividade, mas não sabe como fazer. Você precisa primeiramente ser organizada, né, no seu tempo, precisa se organizar. Então, depois de você ser uma costureira, e como que é, né? Como que a gente vai se organizar no tempo? A gente precisa saber o que vai fazer, né? Isso é comum de uma pessoa organizada. A pessoa organizada sabe o que ela vai fazer, né? Por mais que igual a mulher que sabe que vai no shopping comprar um calçado e volta com vestido, mas ela sabe, ela fez errado, mas ela sabe. Então, assim, a pessoa organizada é aquela que sabe o que ela vai fazer. Então, se ela planejou fazer aquilo ali, né, na sua confecção, no shopping até pode, mas na sua confecção, se você planejou, então vamos fazer aquilo que você planejou, a não ser que faltou um material. Já aconteceu comigo, de planejar tudo, deixar tudo preparado para outro dia, na hora que vai colocar na máquina, nossa, estava faltando ali o fecho naquela cor, então não dá para fazer aquela cor hoje, não dá para costurar, não dá. Então preciso trocar a linha e fazer de novo. Mas isso também vale a gente, né, ficar um pouco mais atenta para isso não acontecer, porque se você planejou, precisa estar com tudo organizado para no outro dia você já ir fazer. Então você precisa um dia antes, né, ou seja, um mês antes, uma semana antes, organizar, né? Organizar tudo aquilo que você vai fazer. Como que eu vou fazer isso? Eu iniciei há pouco tempo, estou aqui, comprei 4 kits de cor, né? Já começou um tempinho, já está com 4 cores diferentes. Como que você vai fazer essa organização? Vai costurar uma dessas cores por semana, né? Já começa por aí. Você tem 4 cores, você quer aumentar a sua produção para vender bem? Porque a gente às vezes faz, eu já fiz isso no meu comecinho, porque a gente tendo pouco material fica até difícil mesmo. Então, assim, às vezes eu fazia ali, né, 6, 12 peças, passava para outra linha, depois passava. Por isso eu entendo como que é essa perca de tempo, né? Se eu não tivesse passado por isso, eu não iria saber. Iria estar falando aqui de algo, né, que eu achava que era e não tinha certeza. Então, assim, eu perdi um tempo na minha produção por conta da troca de linha, por conta de, às vezes, né, vou fazer essa cor, vou fazer esse modelo, de repente no outro dia, nossa, vou fazer o outro modelo, não vou fazer esse, sendo que eu já tinha deixado tudo preparado. Então, assim, se você se preparar bem, você vai aumentar a sua produção, assim, automaticamente. Então, você precisa se planejar, pelo menos uma semana antes. Essa semana eu vou costurar na cor vermelha, né? Ou na cor canela. Vamos para a básica da básica. Essa semana eu vou costurar na cor canela. Então, o que eu vou fazer? Segunda-feira eu vou cortar, né? Vou cortar na segunda. O que eu vou cortar? Qual o modelo, né? Eu vou fazer um modelo tal ou tal. Você faz o seu planejamento aí da cor do modelo que você vai fazer pelo menos semanalmente. Então, essa semana eu vou trabalhar com tal cor, vou fazer tal modelo. E aí, então, você já sabe qual a cor, qual o modelo. E eu vou cortar o tecido todo que eu tenho, ou vou cortar uma certa quantidade, vou cortar durante o dia inteiro da segunda-feira, né? Às vezes, o mais comum é isso. Vou cortar as grades completas. Já me perguntaram, nossa, como que eu corto? A grade completa ou cada tamanho? Claro que se você puder cada tamanho, vai ser melhor para você. Né? Se você puder cortar, né, P, PP, M, MM, G, GG, porque não confunde, né? A gente não confunde lá na hora de desenhar, porque às vezes o P fica um pouquinho parecido com M, o M um pouco parecido com G no tamanho. Né? Claro que cada um tem o seu tamanho, mas quando você joga as peças cortadas ali, às vezes você não consegue, né, separar. Então, faz muito parte do seu planejamento. Corta, né, tamanho por tamanho, ou pode ser grade. Mas já me perguntaram também como que você faz, né, para separar isso. Eu uso muito giz escolar, então é bem fácil você marcar ali P, 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 M, 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 M. Em cada desenho que você fizer, aquilo é muito rápido, né? Então, se é para você se confundir, assim fica mais fácil. Então, corta durante a segunda-feira, né? Tudo aquilo ali que você tem, ou depois você vai entender, vai saber quanto tempo você gasta para fazer cada peça e quanto de tempo você vai gastar para fazer aquele tanto de peça durante a semana, quanto tempo que você vai gastar para costurar as peças cortadas. Então, na segunda-feira, corta todas aquelas peças, aquele modelo. Mas eu não vou fazer na cor canela um modelo só, preciso fazer 2 ou 3. Então, tira um horário aí, né? A parte da manhã eu vou cortar esse modelo, a parte da tarde eu vou cortar o outro modelo. Então, corta ali, né? Sei lá quantos modelos você quiser, mais um por vez para não confundir as peças. Então corta, mantém tudo organizado ali na segunda-feira. Tem certeza que você consegue cortar num dia,
né? Se você se empenhar bem, em um dia você consegue cortar a peça para costurar uma semana inteira. Estou falando isso na tesoura, porque se for na maquininha você consegue cortar para costurar um mês ou mais. Você mantém, né, essa organização de qual modelo, qual cor que você vai fazer durante toda aquela semana, e ali você não trocar as linhas da máquina, você também não ficar trocando dia a dia, também vai economizar tempo, vai aumentar na sua produção. Então, aquela semana inteira você vai costurar as peças que você cortou na segunda. Então, terça, quarta, quinta, sexta, sábado também, né? Eu sempre trabalhei, assim, a maioria dos sábados. Folgava aos domingos, mas o sábado eu folgava de vez em quando. A maioria deles eu acabava trabalhando. Você vai costurar todos os outros dias da semana. Nesse trabalhar, durante a semana, você acaba já pensando o que você vai fazer, qual é a próxima cor, qual o próximo modelo. Ou seja, quando finalizar tudo aquilo um dia antes, que seja um dia antes, você já planeja novamente e essa rotina aí vai ser para você para sempre. Então, você faz, o seu planejamento pode ser o mensal, semanal, né? Menos que semanal, a não ser para iniciante, né? Quem está iniciando, que tem pouco material, vai fazer um pouco, depois que você estabilizar, já tiver várias cores, então é assim que funciona. Então, o que posso fazer para ser uma costureira mais produtiva, né? Então, esses são um dos fatores, essas são uma das formas. Existe muito mais, né? Senão eu vou falar aqui, sei lá, posso fazer uma segunda parte depois, porque senão eu vou falar aqui horas e horas, porque existem muitas outras coisas, mas essa que eu falei é a principal. Então, essas que eu falei são as principais lá na parte da costura, mas tem outras mais, né, que depois eu posso fazer um outro Café com Lingerie falando mais sobre. Então, a primeira coisa que devo me preocupar é com a produtividade quando estou iniciando na costura. Então, como eu disse, eu estou falando aqui com pessoas que já costuram, já não é aquela iniciantezinha que tem no mínimo um ano de costura. Você que tem menos que isso, né, pode ser que para você seja um pouquinho diferente, mas as regras são as mesmas. A diferença é que às vezes você não consegue fazer por conta de não ter tanto material, né, por vários motivos. Costureiras que não está conseguindo, né, alcançar a renda almejada. Agora, falando para você iniciante, você não deve estar tão preocupada com isso aqui que eu falei. Você precisa se preocupar com a qualidade primeiro, para depois se preocupar com a produção. Então, assim, se você focar no que você é uma iniciantezinha, se você focar no que eu estou falando aqui, você vai perder a qualidade. Você vai falar, nossa, eu preciso produzir muito, eu preciso fazer, a Selma falou que eu tenho que cortar, vou cortar tudo aqui na segunda. Não, não é. Você, iniciante, precisa cortar, fazer, cortar, fazer, cortar, fazer. Porque senão você vai desperdiçar seu material. Imagina se você corta ali 12 calcinhas erradas, né? Se você está cortando ali, nas primeiras vezes que você está cortando, você corta ali meia dúzia, uma dúzia, sei lá, 30 calcinhas erradas, sutiãs, né? Então você corta aquele tanto errado ali e vai para a máquina, né? Jogou todo o tecido fora. Então, para você que está iniciando, né, tem uma regra diferente. Então, você precisa cortar, fazer, mesmo que seja na mesma cor. Porque ali você treinou o corte. Você pode até cortar mais peças, mais duas, né, no máximo 3, ou um conjunto mais comum, né, como eu fazia também. Corta um conjunto, vai fazer, corta outro conjunto, vai fazer, né? Não é bom variar muito na cor também, porque você perde muito tempo trocando as linhas, ainda mais no início que você não tem tanta habilidade assim para trocar as linhas, né? Então a regra para você iniciante, aí você já coloca essa regra, né? Já coloca essa forma que eu estou ensinando aqui, para você aumentar a produtividade. Então, para você iniciante, vale também você, quando já estiver conseguindo fazer sem errar, você ir aumentando as peças que você consegue fazer no dia. Porque assim foi comigo. Quando eu aprendi, quando eu consegui fazer 2 conjuntos no dia, eu achei que eu já estava bombando, né? Aí isso o que pode acontecer com uma iniciante quando ela pensa assim como eu? Ela pode parar ali. Porque ela pode dizer, nossa, eu consegui fazer 2 conjuntos, tá bom demais, né? 2 conjuntos, né? Já vou ganhar ali líquido, talvez uns 100 reais, 120, 150, não sei de quanto que você vai vender, né? Para uma pessoa que vende um conjunto a 100 reais, ela já vai estar ganhando ali tipo 80 reais em cada conjunto, dá 160 no dia, né? Tô com salário bom já. Há pessoas que podem pensar dessa maneira e se prender naquela quantidade que ela está fazendo, ela vai conseguir, cada dia que passa, ela vai conseguir fazer em menos tempo, e se ela colocar para ela que tá bom daquele jeito, no início ela vai levar o dia inteiro para fazer 2 conjuntos, feliz da vida, mais para frente ela vai levar ali uma metade do dia, mais uma parte do outro, vai chegar um tempo, mais ali uns 15 dias, sei lá, uma semana mais para frente, um mês, não sei, ela já vai estar conseguindo fazer aquele conjunto, aqueles 2 conjuntos em meio período do dia.
né? Então imagina, e ela vai estar feliz da vida e cada dia sobrando mais tempo, né? Então ela pode ser que ela vai falar assim, nossa, tá ótimo, né? Consigo fazer 2 conjuntos agora e consigo ir na vizinha, consigo sair, consigo, né? Eu vendo aqueles 2 conjuntos rapidinho e acaba se perdendo no tempo, né? Porque vai chegar um dia que ela não vai gastar nem meio período do dia para fazer 2 conjuntos e para ela está bom, né? Então ela não vai aumentar a produtividade dela. Então assim, a iniciante também ela tem que focar depois, quando ela aprendeu a fazer aquilo ali, ela tem que focar que ela precisa crescer, então ela precisa aumentar a produção também. Então a regra dela muda um pouquinho, né? Mas ela também aumenta a produção, sem se desesperar, porque isso acontece natural. Você não precisa pensar, a Selma falou, vai ser daqui uma semana eu vou aumentar a produção, né? Daqui uma semana eu já vou estar conseguindo fazer mais rápido, daqui um mês, não, calma. Isso acontece assim tão natural que você vai ficar assim muito motivado e muito feliz com você mesma. Então nesse momento o que você vai fazer? Né? Opa, já estou conseguindo fazer 2 conjuntos e não gasto todo o dia inteiro. Vou conseguir, então deve ser que eu consigo fazer mais. Então vou fazer 2 conjuntos e uma calcinha, né? Aí você vai ali naquele ritmo. Do nada você vai perceber que você conseguiu fazer aqueles 2 conjuntos e aquela calcinha, né, sem gastar o dia inteiro. Então, opa, já posso acrescentar mais um sutiã aí. Então, você logo já vai estar conseguindo fazer os 3 conjuntos e assim sucessivamente. Quando você vê, você está com uma grande produção, se você perceber isso, né, que você está gastando cada dia menos tempo para fazer, então você vai aumentando as peças para você fazer e não diminuindo, né, o seu tempo trabalhado. Então, ter bastante cuidado com isso aí. Então, aumenta as peças a partir do momento que você vê que está conseguindo, aumenta as peças produzidas, aumenta a sua produção e não diminua, né, o tempo trabalhado. Sendo uma pessoa produtiva, quantas peças consigo fazer por dia? Existe um limite máximo, né? Claro que não. Assim como eu falei, né, você sendo uma iniciante, você vai aumentar assim, né, gradativamente, e você depois de ser iniciante, você vai chegar no seu limite. Claro que a gente chega, né? Cada dia que passar, eu vou conseguir fazer uma peça a mais, um conjunto a mais, vai chegar um dia que eu consigo fazer 20, 30 conjuntos no dia, né? Claro que você sozinha não, né? Você vai ter um limite ali. Mas se você fizer como eu estou ensinando aqui, você vai alcançar o seu limite e vai entender que chegou nele, né? Quando você for aumentando aos poucos, a sua produção, né? Quando você for ganhando tempo e aumentando a sua produção, você vai chegar um tempo que você continuando trabalhando sem ficar parando, fazendo tudo direitinho como você estava desde o início, você vai ver que vai chegar um tempo que você vai ficar um tempão fazendo só aquela quantidade que você chegou até ela, né? Então, quando você perceber que isso aconteceu, você sabe que é aquela quantidade que você dá conta. Selma, né? Falando assim, parece que a gente nem conhece a gente mesmo. Você se conhece, mas você não sabe, né, da sua produção. Você ainda não sabe quantas peças você vai conseguir fazer no dia quando você sair da iniciante. Então, já estou dizendo para você não se perder no caminho. Então, você vai chegar um tempo que você vai conseguir produzir uma quantidade superior ao que você imagina que consegue, pode ter certeza. E aí você vai ver que você vai parar naquela quantidade, trabalhando o dia inteiro, né? Eu costumo dizer 8 horas por dia, 9, 10, eu acho muito ruim. Menos que isso também, só se não tiver como. Então, 6 ou 8 ali é a base. Então, se você pode trabalhar 8, trabalha. Então, você trabalhando 8 horas por dia, todo dia, né? Vai chegar um tempo. Esse tempo é quando? Normalmente, olha, comigo aconteceu tipo 2 anos, né? Depois de 2 anos, eu estabilizei. Até então, eu ainda vim crescendo. Até então, eu vim crescendo, porque cada dia a gente aprende coisas novas. Então, depois de 2 anos, aí pronto, né? Eu não consegui aumentar mais a produção. Então, assim, e eu percebi também que máquinas que faltavam para mim, eu coloquei. Então, quando eu coloquei a máquina a mais que faltava, a produção, né, melhorou. Então, com máquinas a mais também você aumenta essa produção aí, né? Então, ter bastante cuidado na hora de crescer, ter bastante cuidado para na hora de você crescer, você não estagnar ali, achando que já cresceu, já trabalha, né, já faço tantos conjuntos, não quero fazer mais, ou seja, né, vai deixando o tempo passar e produzindo menos e perdendo dinheiro, né? Se colocar
fazer uma pesquisa ali com várias costureiras, que todas elas tenham o mesmo número de máquina, ou seja, que todas elas têm todas as máquinas necessárias para confeccionar lingerie, você vai ver que nessa pesquisa vai ter costureira que consegue fazer uma quantidade, trabalhando a mesma quantidade de horas por dia, com a mesma quantidade de máquinas, no mesmo estado de vida das máquinas, máquinas boas, né? Você vai ver que tem costureira que consegue fazer talvez até o dobro de uma outra. Então, isso é de pessoa para pessoa. Você vai ter que se conhecer. Não tem como eu dizer, você vai conseguir fazer por dia 10 conjuntos, mais ou menos que isso. Não, você que vai se conhecer. É você que vai ver até onde você vai chegar. Vai ter um momento, igual eu falei, que você vai chegar no seu limite. E aí pronto, você já tem uma base ali, você já sabe quanto você consegue tirar por mês, porque você sabe até onde você chegou, né? Mas para isso você precisa, né? Depois de você ter todas as máquinas, quando que você percebe que você parou de crescer também, né? Quando você percebe que você parou de crescer na produção? Quando você já tiver todas as máquinas, porque também pode ser que você hoje está costurando 6 conjuntos por dia, né? Eu conseguia, né? Costurando 6 conjuntos por dia, 6, assim, 8 horas trabalhada mesmo, né? Eu fazia assim, sei que tem gente que pode fazer mais que eu. Então, 6 conjuntos por dia em 8 horas, cerrada, então comprei a máquina que fechou a confecção, a Travete. Com a Travete eu consegui fazer mais. Então, assim, depois disso eu fiz pouca produção para venda, então minha produção caiu por conta do meu trabalho, né? Que eu mudei, então eu não sei agora te dizer, nossa, e depois da Travete? Você conseguiu fazer 10? Me disseram que eu ia conseguir fazer 10 conjuntos. Mas depois disso eu nunca mais fiz produção como eu fazia, então não sei te dizer. Mas me disseram que depois da Travete eu iria conseguir fazer 10 conjuntos por dia. E aí, mas foi tudo muito junto. Comprei a Travete e aí eu já comecei, né, já estava com esse trabalho. E aí fui perdendo, meu tempo foi reduzindo para confecção e venda, né? Eu fiquei mais na parte de aulas, então não sei te dizer, mas eu acredito que com todas as máquinas, eu que fazia 6, se ela disse, né? Provavelmente 8 ou 10 eu iria conseguir fazer em 8 horas trabalhadas por dia, né? Talvez até mais, não sei. Mas eu já vi outras costureiras que costuram bem mais rápido que eu. Eu tenho alunas que costuram bem mais rápido que eu, né? Já vi os vídeos dela e vejo que elas são bem, né? Pode ser que essas alunas consigam muito mais, né? Muito mais, fazer muito mais conjuntos no dia. Eu estou falando aqui de uma pessoa trabalhando sozinha, com menos máquina, com todas as máquinas, né? Então estou aqui falando de uma pessoa confeccionando sozinha. Né, desse aumento de produção de estudo, porque mais pessoas e mais máquinas fica para um outro dia. Então não dá para a gente definir por certo quantas peças a gente vai conseguir fazer no dia. Ter mais máquinas me ajuda a ser mais produtivo, então, né, acabei de falar já, ter mais máquinas, sim, vai te levar a produzir mais, porque as máquinas vai agilizar o seu trabalho. Aí você diz, nossa, mas se eu coloco esse tanto de máquina na confecção, né? Por exemplo, a quantidade de máquina, qual a quantidade de máquina necessária para você ter uma confecção de lingerie completa, trabalhando sozinha? 5. Você pode ter outro tipo de máquina que faz outro tipo de trabalho também ali, né? Que somando vai dar 6, 7, 8, não sei, né? Que tem máquinas para fazer algumas outras coisinhas, né, alguns outros detalhes, ou talvez a mesma máquina igual a que você já tem, que você modifica ela para fazer alguma outra coisa. Então a confecção da gente vai sempre crescer. Se a sua ideia é crescer, você vai sempre crescer. A quantidade de máquina necessária para você ter uma produção de qualidade rápida é 5 máquinas, né? Então, com 5 máquinas você consegue ter uma produção assim, né, de tirar o chapéu, você produzindo sozinha, trabalhando 8 horas por dia, já tendo pessoas vendendo para você, né, claro que focado ali no seu trabalho, ter pessoas vendendo para você, loja vendendo para você, você trabalhando sozinha, com 5 máquinas, né? Então, assim, se você hoje tem 3, como eu ensino muito e falo muito, que com 3 máquinas você consegue viver de lingerie ganhando bem, essas 3 máquinas, né, a máquina reta zigue-zague, overlock e galoneira. Então, eu sempre digo, com essas 3 máquinas você consegue fazer peças de qualidade e viver de lingerie ganhando bem, né? Mas e aí eu te digo mais hoje que com 5, né, você vai conseguir ganhar ainda mais, ou talvez se você já estiver ganhando muito bem, você vai trabalhar um pouquinho menos, vai que você já tem aí muitos anos na sua confecção de lingerie, já está ganhando muito bem, né? Não está querendo ampliar, colocar pessoas para trabalhar para você, né? Pode até descansar mais um pouco, que assim você vai produzir mais rápido com as 5 máquinas, né? Nesse momento aí, né, talvez você não queira. Há pessoas que crescem sozinha e depois não quer crescer mais, porque quando a gente cresce sozinho, a gente chega no nosso limite de crescimento, assim como eu falei, vai chegar um limite que você
vai ver que não consegue fazer mais do que aquelas peças por dia, quando você já tiver as 5 máquinas, claro. Você vai chegar um tempo que você vai falar, agora não consigo fazer mais do que esse. São essa quantidade que eu consigo fazer no dia com as 5 máquinas. Pronto, parou. Esse é o momento de crescer. Então, se você não quer comprar mais máquinas ou colocar pessoas trabalhando, ou as duas coisas junto, mais máquinas e mais pessoas, né, você chegou ali no limite de crescimento. E com as 5 máquinas, para que eu vou ter 5 se você falou que com 3 eu consigo viver de lingerie ganhando bem? Porque com as 5 você vai conseguir trabalhar mais tranquilo e vai conseguir ganhar muito bem, né? É diferente ganhar bem e ganhar muito bem, né? É diferente. Então, vale você escolher o que você quer para você. A máquina bananinha serve para aumentar minha produtividade? Claro, claro que sim. Né? A máquina de cortar tecido, né? Se você tem essa máquina que corta tecido, você consegue cortar ali 10 vezes mais, 20 vezes mais do que o que você conseguiria cortar na tesoura durante um dia. Ou até muito mais que isso, porque a gente coloca uma camada boa de tecido ali, né, e corta aquele monte de uma vez. Como eu disse, com a máquina você vai conseguir cortar a peça de lingerie talvez para você costurar o mês inteiro sozinha. Quando saber que preciso de alguém para me ajudar, para melhorar minha produtividade? Então, nessa hora que eu já falei também, nessa hora que você já tem todas as máquinas, já está um tempo costurando todos os dias aquela mesma quantidade, usando a mesma hora, né? Esse é o momento. E você viu que não cresce mais, que você não está conseguindo confeccionar mais do que aquilo. Então, essa é a hora que você precisa já de mais pessoas trabalhando para você. Então, se você, nessa hora, não colocar mais pessoas para produzir para você, então não tem como, né? Você não vai crescer mais. Então, quando saber que preciso de alguém para me ajudar, para melhorar minha produtividade. Então, nessa hora que você viu que usando aquele tempo, 8 horas por dia, já tem 5 máquinas e consigo fazer 10 conjuntos só por dia e eu quero mais, né? Já estou vendendo muito bem, é claro, né? Porque esse aumentar a produção implica também em vendas, porque só produzir sem vender não resolve, né? Então, o momento de aumentar também a sua produtividade, colocar pessoas para trabalhar para você, é o momento que você já está vendendo tudo o que faz. Então, se você não estiver vendendo tudo aquilo que você faz, você não adianta querer crescer mais do que você está. Porque aí também já né, colocar os pés pelas mãos. Nesse momento ela tem que aumentar as vendas para depois ela aumentar, né, na produção dela. Ser mais produtiva vai aumentar as minhas vendas, por quê? Né? Vai e não vai. Se você produzir mais e estiver vendendo bem, né, você com certeza, quanto mais peça você fizer, você vai ter para oferecer. Então, se você está produzindo, digamos que 10 conjuntos por dia, está vendendo todos aqueles conjuntos que você está fazendo, ou quase todos, você precisa, né, costurar cada dia mais para poder vender mais. Agora, se você ainda não está vendendo aquela quantidade, né, então ser mais produtiva vai aumentar as minhas vendas, por quê? Né, então, vai e não vai. Né? Se você produzir mais e já estiver vendendo as que você tem, você vai, claro que você vai aumentar. Né? Então, você vai aumentar na sua produção. Um exemplo, né? Eu estou aqui falando de pessoas crescentes, né? Pessoa que já está, né, crescendo mesmo. Então, mas você que é uma iniciante, né? Talvez você esteja pensando, não estou vendendo tudo que eu faço 3 conjuntos no dia, vendo 1, vendo 2. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou parar de fazer, vou diminuir. Se eu estou fazendo 3 e estou vendendo 1 ou 2, então vou diminuir na minha confecção, vou costurar menos, porque eu não estou vendendo esse tanto. Né? Então, para você eu digo, né? Para você eu digo aqui, aumentar a sua produção pode aumentar nas suas vendas. Por quê? Porque você vai ter mais peças para oferecer para suas clientes. Né? Então, se você aumentar a quantidade de peça que você faz, ali sim você vai ter mais opções. Porque a pessoa que costura pouquinho ali, né, tá iniciante, saindo da iniciante ainda, ela ainda está costurando meio pouco, então talvez por ela não estar vendendo bem, ela não está produzindo bem, porque ela está limitada. Se eu vendo, né, faço 3 e vendo 1 ou 2, eu vou então fazer 1 ou 2, né, vou fazer 2, porque eu só vendo no máximo 2 dos que eu faço no dia, né, estou falando 2 assim, né, 2 por dia dá o quê? 30 dias dá 60 conjuntos, né? Então, para você que só está fazendo pouco ainda, digamos que você, igual eu falei, está confeccionando 3 conjuntos por dia, está vendendo 1 ou 2, você não vai parar no 2. Você faz 4, porque quanto mais você fizer, mais opção você vai ter para mostrar para suas clientes. Então, você fazer pouco também, você vai perder,
vendas. Então, você confeccionar pouco demais, você vai perder vendas. Há pessoas que ficam esperando as encomendas. Como assim? Ótimo pegar encomendas, mas eu não vou esperar as encomendas vir, né, para eu poder produzir. Claro que não. Então, vou conseguir viver de lingerie se eu melhorar a minha produtividade? Sim, claro que sim, se você estiver vendendo, né? Porque você aumentar a sua produtividade sem vender, não vai acontecer nada. Você não vai conseguir viver de lingerie. Então, assim, você precisa, sim, aumentar a sua produtividade, vender as suas peças, né? Eu estou agora falando também com você que já vende, né? Não estou falando com você que está confeccionando, querendo viver de lingerie e está com dificuldade na venda. Então, você que já vende bem, né? Você que já vende bem, você vai conseguir viver de lingerie cada dia melhor, aumentando a sua produtividade. Você que faz, vende, cada vez que você fizer mais, você vai vender mais. Entendeu, né? Então, você que faz, consegue, né, vender tudo aquilo que você produz. Quanto mais você fizer, então você provavelmente vai vender. Então, aumenta a sua produtividade que você vai melhorar a sua forma de viver de lingerie. Porque, né, eu costumo dizer, viver de lingerie não é só viver de lingerie ganhando pouco, não. Há, né, as pessoas que vivem de lingerie ganham pouco, mas o meu foco é te levar a viver de lingerie ganhando bem. E para você viver de lingerie ganhando bem, você precisa ter uma boa produtividade, obviamente, né? Então, tem como ser uma costureira produtiva, mesmo sendo lenta para costurar? Se sim, como? Tem sim como, né? Como eu falei, né, mais lá no meio, ela precisa ir aumentando a produção, por mais que ela é lenta, né? Porque às vezes ela se acomoda naquilo, eu só faço devagar, mas às vezes ela é lenta porque ela é tão detalhista, precisamos ser detalhistas, mas nem tanto. Talvez ela é tão detalhista que faz com que ela costure cada dia menos, e não é assim. Vai cada dia aumentando mais a sua produção, né? Vai produzindo cada dia mais, né, até você chegar no seu limite. E assim, né, mesmo sendo lenta, uma costureira lenta, ela não vai parar fazendo 3 conjuntos por dia, ela vai fazer muito mais que isso, né? Por mais devagar que ela seja, ela deve conseguir fazer ali uns 5 conjuntos no dia. Eu estou falando de uma pessoa que tem 3 máquinas, né? A quantidade de máquinas que eu falo que uma costureira consegue viver de lingerie já ganhando bem. 3 máquinas, né, ela deve conseguir, por mais lenta que ela seja, ela deve conseguir, quando ela sair da iniciante, ela deve conseguir fazer uns 5 conjuntos por dia, né? Se você é lenta e não alcançou ainda, talvez falta você colocar metas de quantidade de peça que você tem que fazer por dia, por semana, por mês, para você poder alcançar esse objetivo. Né? Então, eu acredito que esse Café com Lingerie foi bem produtivo para você. Espero que, se você não estava produzindo bem, agora você comece a produzir. E se você é iniciante do zero, cuidado para você não estagnar aqui com tudo que eu falei e pensar, querer colocar os carros diante dos bois e dar tudo errado. Calma, né? Se você é iniciante do zero, vai devagar. Só lembra que um dia você vai chegar onde eu estou falando, se você correr atrás dos seus sonhos para viver de lingerie, né? Então, que você tenha uma excelente produção na sua confecção, né? E que você viva de lingerie ganhando muito bem, tá bom? Então, se você gostou, compartilhe este vídeo, deixe o seu like, curta a página. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.